Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu vou aqui gravar para vocês o que, de certa forma, é a nossa última aula de conteúdo da disciplina de hermenêutica jurídica. Então, na próxima semana, nós temos a penúltima aula antes da NP2, que é uma aula de revisão de conteúdo, basicamente. E no dia 20, no dia 15, desculpa, no dia 15 de junho, vocês terão a NP2, tá certo? A nossa avaliação parcial 2. Bem, nessa última aula, basicamente, a gente tem aqui simplesmente a continuação da última. Então, nós, na última aula nós falamos a respeito do conceito de nova interpretação constitucional, especialmente da influência do Peter Herblich, que é um autor alemão, e nós falamos um pouquinho de como isso se deu no Brasil. Então, falamos a respeito do movimento neoconstitucionalista, da questão da interpretação conforme a Constituição. E faltou a gente falar basicamente de uma última parte, e essa última parte tem muito a ver com vamos dizer assim, com um dos grandes autores do direito no Brasil hoje, que inclusive é ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, para a gente fechar esse capítulo a respeito da hermenêutica jurídica no Brasil, que hoje é basicamente hermenêutica constitucional, a gente vai falar a respeito desses princípios de interpretação da Constituição Federal no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, conforme nós falamos na última aula, toda interpretação nesse nosso novo contexto é uma interpretação constitucional. E aí, na última aula, nós falávamos a respeito da sociedade aberta de intérpretes, a teoria do Peter Herblich, e a ideia realmente é que toda pessoa seja capaz de interpretar a Constituição, de que tome posse dos conceitos, dos preceitos constitucionais. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de quais os princípios que sustentam essa interpretação constitucional e que devem ser aplicados hoje, basicamente, em toda a interpretação. Se toda interpretação é uma interpretação constitucional, obviamente devem existir princípios que orientam a forma como a gente interpreta a própria Constituição. Quem escreveu muito sobre isso é, inclusive, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu falei, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, é conhecido já, é um autor que tem escrito bastante a respeito da interpretação constitucional, inclusive um dos livros muito famosos dele a respeito disso é a interpretação e aplicação da Constituição. Um livro, se eu não me engano, publicado em 2004, já teve várias edições, e que acabou, de certa forma, introduzindo no Brasil alguns conceitos que até então eram mais comuns lá fora, mais comuns realmente em outros países, especialmente o conceito de ponderação de princípios para aplicação do direito. Então, já existe uma teoria dos princípios no Brasil, escrita por um outro pensador chamado Humberto Ávila, mas o Luiz Roberto Barroso ele contextualiza, de fato, como é que seria a aplicação de princípios de acordo com a Constituição Federal. E isso, continuando aquele pensamento que eu falava para vocês na aula passada, a ideia de que, a partir de agora, toda interpretação é uma interpretação constitucional. E que, por isso, a Constituição e as normas constitucionais devem estar presentes em toda a interpretação do direito que se faz. E aí, basicamente, nós vamos falar só desses princípios. Então, a aula mais tranquila, a aula de hoje, então nós não vamos aqui acredito que nem vai durar tanto, mas vamos simplesmente terminar esse conteúdo, que é o conteúdo que, de fato, finaliza o conteúdo programático de hermenêutica constitucional. E quais são esses princípios, então? Ou melhor, os princípios da hermenêutica constitucional? Basicamente, eu listei aqui a maioria deles. O Luiz Roberto Barroso fala de todos, tá certo? Mas alguns outros autores trazem alguns princípios específicos, mas basicamente esses aqui são os princípios sobre os quais a doutrina mais fala. O primeiro deles é o princípio da unidade da Constituição, o princípio do efeito integrador, o princípio da máxima efetividade da Constituição, obviamente, o princípio da justeza ou da conformidade funcional, o princípio da concordância prática ou da harmonização, o princípio da força normativa da Constituição, princípio da interpretação conforme a Constituição Federal, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Vamos lá começar a falar sobre esses princípios.
O primeiro deles é o princípio da unidade da Constituição. E esse princípio, ele basicamente aqui vai se referir à necessidade que a gente tem de interpretar a Constituição como um sistema único de normas. Então, você entende a Constituição realmente como, obviamente, um organismo, e todos os princípios, todas as normas que estão ali dentro da Constituição, elas devem ser entendidas como parte de um sistema. E todas elas formam um todo unitário, ou seja, você deve partir do pressuposto que não há normas conflitantes na Constituição. Todas as normas ali devem ser entendidas de uma maneira que todas elas tenham seu lugar e todas elas colaborem umas com as outras, ou seja, que não haveria esse conflito. E dentro da Constituição não há hierarquia, todas as normas elas estão no mesmo patamar. Não existe hierarquia de normas dentro da Constituição. Todas elas ali dentro, tá certo? Pertencem a um mesmo sistema unitário. Então, a norma que está no artigo 1º não é maior ou mais importante que a norma que está lá no artigo 46, por exemplo. Tá certo? Então, em relação à Constituição, não há essa hierarquia de normas. E um segundo princípio é o princípio do efeito integrador. E aí, nesse caso, como o próprio nome já diz, né, eu vou tentar aqui fazer a integração de fato, tá certo? Da norma jurídica com as relações sociais. É um pouco controverso esse princípio, mas é basicamente a ideia de você integrar, a palavra correta em inglês seria o atualizar a Constituição, mas não se atualiza a Constituição, ela continua como um texto, até porque a gente não modifica a Constituição, mas no sentido de você integrar as situações sociais, os problemas sociais, com a interpretação da Constituição. Então, a interpretação da Constituição, ela sempre vai levar em consideração, tá certo? O impacto que essa norma jurídica, que a norma constitucional, ela vai ter na prática, vai ter na sociedade. Então, quando você interpreta, por exemplo, o artigo 196 da Constituição, que fala a respeito do direito à saúde, qual é o efeito prático dessa norma? Qual é o efeito prático? O que de fato ela impacta a sociedade e a vida da população? É com relação a isso que esse princípio do efeito integrador vai ser proposto realmente. É o princípio da máxima efetividade. Isso aqui tem muito a ver com aquele autor que nós vimos anteriormente, especialmente o Ronald Dworkin e o Robert Alex, na ideia de você tentar interpretar a norma jurídica maximizando a sua eficácia. E aí, especialmente quando a gente está falando de direitos fundamentais. Quando você interpreta, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, a tendência é de que a interpretação do artigo 5º, a interpretação das normas constitucionais, essa interpretação seja sempre maximizada para abarcar o maior número de situações. Porque aqui a ideia é proteger direitos fundamentais. Se a ideia é proteger direitos fundamentais, é justo que se maximize a aplicação dessa norma, ou seja, que se abra que essa norma tenha uma amplitude, que ela abarque o maior número de situações. Porque quanto mais você proteger o direito fundamental de uma pessoa, é melhor para a sociedade. Não existe recomendação de restrição na proteção de direitos fundamentais. Nunca é bom restringir a proteção de direitos fundamentais. Quanto mais você proteger, melhor. Então, o princípio da máxima efetividade dessas normas, quando elas puderem ser aplicadas, elas serão aplicadas. Princípio da justeza ou da conformidade funcional, que é a ideia basicamente direcionada ao STF. O intérprete natural da Constituição Federal, intérprete natural, é o STF, então é o guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é quem interpreta, quem diz o que a Constituição, como é que a Constituição deve ser aplicada. E é ele que, de certa forma, estabelece a força normativa da Constituição. Ele que determina como é que as normas constitucionais serão aplicadas. Então, se ele diz que a norma será aplicada de tal forma para tais situações, é dessa maneira que a norma será aplicada. E para que isso se mantenha de uma maneira coerente, o STF deve ter sempre em mente, tá certo? A ideia de conformidade funcional, de realmente tentar respeitar aquilo que foi, aquelas que foram as intenções do constituinte originário. Ou seja, qual era realmente a intenção do constituinte quando criou
criou aquela norma e colocou aquela norma na Constituição Federal. Isso tem que ser respeitado. O STF não pode simplesmente tirar uma interpretação nova para a Constituição do nada. Uma interpretação que você não observa, que você não compreende parte do texto constitucional. Ele analisa o texto constitucional, ele entende quais eram os objetivos, quais eram as intenções da Assembleia Constituinte que fez a Constituição e ele vai tentar preservar isso ao máximo. Essa deve ser a intenção do STF para manter a conformidade da Constituição, a conformidade funcional da Constituição. Então, se hoje, por exemplo, o STF tentasse entender o princípio da separação dos poderes de uma maneira, sei lá, diferente, de forma que um poder ficasse mais forte do que o outro, ele estaria indo contra o princípio da conformidade funcional. Ele tem que entender os princípios constitucionais do jeito que a Assembleia Constituinte originária pensou esses princípios, pensou essas normas jurídicas. Necessariamente aqui há uma necessidade de manter a coerência, né, pessoal? O STF, é justo que o STF tente manter uma coerência na interpretação da Constituição. Se o STF muda de opinião a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, você nunca vai ter a consolidação de um pensamento. E isso é muito ruim em termos de interpretação constitucional. O próximo princípio é o princípio da concordância prática ou o princípio da harmonização. E aqui vocês devem pensar nas hipóteses de colisão de princípios, ou então na hipótese de colisão de bens jurídicos, como, por exemplo, liberdade de imprensa e, sei lá, vida privada. Então, existe aqui um exemplo, uma pessoa famosa que tem a sua vida privada exposta na internet. E aí existe a liberdade de imprensa, o direito de informação, mas ao mesmo tempo essa pessoa famosa tem direito à sua vida privada. Então você tem 2 bens jurídicos que necessariamente estão ali sofrendo uma colisão. E aí, nesse caso, o intérprete da Constituição ele deve procurar ponderar esses princípios de forma a harmonizá-los, ou seja, a ideia aqui não é excluir um princípio e ficar com o outro. Isso não pode ser como a gente mesmo viu, como nós vimos a respeito disso na aula sobre o Dworkin, por exemplo, você não pode simplesmente excluir um princípio. Você aplica os 2 ao mesmo tempo, só que você vai modular qual é o que se aplica mais, qual é o que se aplica menos. Os princípios não são como regras, que ou ela é válida ou ela é inválida. Os princípios eles podem ser ponderados, eles podem ser modulados. Você pode aplicar um princípio mais ou menos, mas o princípio tem que continuar ali, porque os princípios são sempre importantes. Eles são sempre realmente agentes norteadores das decisões jurídicas e devem permanecer mesmo que eles não sejam aplicados de forma total, eles sejam aplicados apenas de forma parcial. Princípio da força normativa da Constituição. Aqui vem a ideia realmente que a Constituição deve ser interpretada de forma a manter a supremacia constitucional, que a gente mantenha a força normativa da Constituição. Não existe aqui, isso é uma preocupação especialmente, de você interpretar a Constituição como se fosse uma espécie de programa de intenções. Então, se você pegar, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, fala quais são os objetivos da Constituição Federal do Estado brasileiro. A ideia de erradicação da pobreza. Se você pega isso, então, o objetivo do Estado brasileiro é a erradicação da pobreza e coloca isso como um plano político de intenções, isso nunca vai ter uma aplicabilidade prática. E essa não é a intenção. A Constituição ela tem que ser entendida como uma força normativa. A Constituição diz que o Estado brasileiro tem por objetivo a erradicação da pobreza. Ponto. Isso é uma norma. Isso tem força normativa. Ações devem ser tomadas, devem ser feitas para que haja, de fato, a erradicação da pobreza. Ah, professora, mas está longe de ser. Está longe, de fato. Mas se a gente reconhece que a Constituição tem força normativa, a gente reconhece que isso é uma ordem. Sendo uma ordem, deve-se buscar cumpri-la. Então, necessariamente, quando nós vamos interpretar a Constituição, nós não podemos ver as normas constitucionais como programas de ação.
Ah, se der a gente faz, se não der a gente não faz. Não, a gente tem que entender a Constituição realmente com toda essa força de norma jurídica. O que está disposto ali deve ser colocado em prática. Deve ser posto em prática por todas as pessoas, não apenas pelos juízes, não apenas pelos tribunais, mas por todas as pessoas. Existe uma força normativa na Constituição. Ela não é uma carta de promessas, ela é realmente um documento com força jurídica, com força normativa. Da interpretação conforme a Constituição. A ideia aqui, basicamente, tá certo, pessoal? É mais uma ideia de tentar manter a coerência do sistema, novamente. Então, quando eu falei para vocês do princípio da unidade, você entender realmente a Constituição como um sistema unitário. Então, ali a compreensão da Constituição. Mas quando a gente fala aqui da interpretação conforme a Constituição, a gente parte da Constituição para interpretar as normas que estão dentro dela. Então, verificar se essa norma realmente se coaduna, e especialmente, pessoal, em relação às emendas constitucionais. Então, o Brasil já tem aí passando das 100 emendas constitucionais, né? Uma Constituição que tem 30 anos. Essas emendas constitucionais, ao entrarem na Constituição, a interpretação que é feita delas tem que ser uma interpretação conforme a Constituição. Então, se a Constituição fala, por exemplo, né, vamos lá, pegar os objetivos da República, que é mais fácil de entender. Então, você tem lá os objetivos, por exemplo, ou então, quando você fala lá no artigo 4º, o princípio da dignidade da pessoa humana, e aí você entende, por exemplo, se fala, sei lá, a partir do artigo 225, a respeito do direito à educação. Então, você vai entender todo aquele contexto a respeito do direito à educação, ou mesmo em relação ao direito dos indígenas, ou ainda em relação ao direito da criança e adolescente. Você vai entender todos aqueles dispositivos, realmente, conforme todos os outros artigos da Constituição. Então, a interpretação deve ser feita sempre considerando que a Constituição ela não pode ter normas conflitantes, e não existe hierarquia de normas na Constituição. Então, todas as normas, a interpretação que você dá a uma tem que estar de acordo com o espírito da Constituição, com os objetivos da Constituição. Se você der uma interpretação que, de alguma maneira, venha a colidir com as garantias de direitos fundamentais, ou então com os objetivos da nossa República, tá certo? Com os fundamentos da nossa República, você está fazendo uma interpretação que não é conforme a Constituição. Então, é necessário interpretar as normas da Constituição, considerando os princípios e as normas que já estão na Constituição, sempre, para que você realmente não produza uma interpretação que acabe conflitando com a própria Constituição. E aqui eu friso, pessoal, especialmente aos direitos e garantias fundamentais. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Isso aqui é muito importante, especialmente em relação ao legislador. É necessário que a gente tenha aqui um respeito em relação ao legislador. Quando o legislador produz uma norma jurídica, tá certo? Ela vai entrar no sistema. Em regra, a gente presume que existe constitucionalidade nessa lei. Então, você presume que aquela norma está de acordo com a Constituição. E se a norma não estiver? Se a norma não estiver, cabe a gente recorrer a quem pode declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela norma. Quem pode fazer isso é o STF. Para isso, a gente tem as ações constitucionais, como, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade. Então, ambas as ações, a primeira quanto a segunda, elas visam exatamente verificar se uma norma está de acordo com a Constituição ou não. Se ela não está de acordo, você entra com uma ação para que se diga que essa ação ela é inconstitucional. Essa norma ela é inconstitucional, ela está conflitando com a Constituição Federal, e nesse caso, se for declarado que a norma é inconstitucional, ela vai ser expulsa do sistema. E aí, se a norma, existem controvérsias em relação à constitucionalidade daquela norma, a gente pede realmente para o STF declarar que a norma é constitucional. Se declara que a norma é constitucional, é basicamente dizer que a norma está de acordo com o sistema. Ou seja, ela está de acordo com a Constituição, então ela pode ser aplicada. Mas, em regra, a gente presume que as normas elas estão de acordo com a Constituição. E a gente vai tentar interpretar as normas, os códigos, as leis ordinárias, as leis complementares, nós vamos tentar interpretar essas normas
de acordo com o texto da Constituição Federal. Então, você verifica o que a Constituição Federal prevê e você vai interpretar esse texto, seja o Código Penal, seja o Código Civil, seja, sei lá, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, você vai tentar interpretar de acordo com o que diz a Constituição. E o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade é o último princípio, só para a gente terminar aqui, tá certo? Esse princípio ele tem uma pauta mais de natureza valorativa, daí que é uma pauta de valores. Proporcionalidade ou razoabilidade, a ideia de você ter uma noção racional das coisas, de você ter uma visão ponderada das coisas. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma reação proporcional ao que acontece. Então, ela não tem uma reação exagerada demais, mas também não tem uma reação muito tímida. Ou seja, existe ali uma prudência, existe bom senso, existe moderação, existe justa medida, existe um direito justo. Então, o princípio da proporcionalidade dá uma ideia de que o juiz ele deve interpretar a Constituição buscando sempre a prudência, a justa medida, a moderação. Então, ele deve realmente tentar dar a interpretação que seja de maior bom senso. É óbvio, né? É interessante a gente ter que dizer isso, mas uma interpretação realmente que configure o bom senso, que não seja uma interpretação puxada para os excessos, mas seja uma interpretação de fato pautada na prudência, pautada nos valores do direito, nos princípios gerais do direito, para que seja uma interpretação justa, proporcionada, razoável. Então, a ideia realmente seria essa. Então, gente, basicamente é isso, tá certo? Então, foi pouco conteúdo hoje, na verdade, eu só queria finalizar esse conteúdo da disciplina. Faltou falar dos princípios, na aula passada já estava um pouquinho grande a aula, faltou falar dos princípios. Então, nós finalizamos o conteúdo e eu queria só passar para vocês algumas instruções a respeito da disciplina, tá certo? Então, hoje, basicamente, a nossa última aula de conteúdo. Na próxima aula, eu vou postar na plataforma uma aula de revisão de conteúdo, e eu vou explicar para vocês como é que vai ser a avaliação, tá bom? A gente deve estar recebendo algum tipo de instrução essa semana a respeito de como fazer a avaliação, mas provavelmente nós vamos manter aí o modelo da NP1, tá certo? Resenha avaliativa, fórum avaliativo. É o dia que seria a avaliação parcial de NP2. Obviamente a gente não vai poder se encontrar presencialmente, mas nesse dia vocês terão prazo para me enviar o trabalho que vai contar como nota de NP2. No dia 22/6 vai ser a segunda chamada, para quem não fez nenhuma das NPs, nem NP1, nem NP2, e no dia 29/6 é o exame final. Eu acredito que se tudo correr bem, todo mundo entregar os trabalhos direitinho, até o dia 22/6 todas as notas já estarão postadas no sistema, tá certo? Então, acredito que a gente consegue cumprir esse cronograma sem grandes problemas, tá bom? Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu queria que vocês se dirigissem agora ao AVA, tá bom? Tem um fórum da disciplina postado lá. Vocês vão ver que todos os fóruns que a gente fez até agora, a gente vai ter exatamente... todos esses fóruns eu vou postar para vocês, estão lá distribuídos, e eu vou mandar um e-mail. Eu recebi 2 e-mails de 2 alunos, inclusive, falando que tiveram algumas dificuldades, especialmente em relação ao Covid e tudo mais. Então, eu estou reabrindo os fóruns, tá bom? Então, se você deixou de fazer algum fórum, você pode se dirigir ao fórum e responder sem nenhum problema, tá bom? Então, vou levar isso em consideração também, para que vocês não percam nenhuma dessa pontuação. Bom, isso é tudo, pessoal. Vou já postar essa aula e vejo vocês mais tarde, tá bom? Na plataforma Teams. Abraço grande, fiquem com Deus.